paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Graças a Deus, hoje é o nosso estudo manancial semanal. O tema hoje, como se comportar diante da humilhação. Bendito seja Deus. Muitas vezes, amados, nós lemos alguns textos da Bíblia e não meditamos por achar que não tem muita importância. Mas tudo que está escrito na Bíblia, amado, tem importância. Esse texto aqui mesmo, de 1 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 19, nós achamos, texto como esse, nós achamos que não tem muita importância, porque muitas vezes nós não entendemos a leitura. Mas eu quero dizer para você que todos os textos da Bíblia são importantes, como essa leitura aqui. Essa leitura aqui fala de uma humilhação que teve Davi e com seu exército. Foi uma humilhação. E a forma que Davi se comportou está nos ensinando como nós devemos comportar quando nós nos sentimos humilhados. Muitas vezes, né, amado, nós somos humilhados e nós perdemos a bênção por não saber comportar. A primeira coisa que vem na nossa mente é de nós desistir, abandonar, desanimar, até mesmo perder a fé. E nós ficamos no prejuízo, né, irmãos? Mas essa leitura aqui nos ensina como comportar diante das humilhações. Quem é que não já foi humilhado na vida, né, irmão? Né? Pois o inimigo, ele usa as pessoas para nos humilhar, né? Todas as pessoas, eu creio que já foram humilhadas. Se não foi humilhado, é sujeito a passar pela uma humilhação. Então, você ouvindo essa ministração aqui, você já está preparado para uma situação como essa. A leitura é longa, são 19 versículos, mas nós vamos ler esses 19 versículos, amém? Para nós entendermos e os pontos que nós vamos tirar dessa leitura para nós meditar. Passando algum tempo, Naás, rei dos Amonitas. Os Amonitas, irmãos, é primo de Israel, pois esses Amonitas aqui eram descendentes de Ló, para que os irmãos possam assim entender o que nós vamos ler adiante, né? Diz que o rei morreu e seu filho o sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Quer dizer, o rei dos Amonitas morreu, né? E seu filho, ele tomou o lugar do seu pai, pois o seu pai era morto. O versículo 2. Então Davi ponderou, tratarei com bondade, e Davi ponderou, tratarei com bondade Hanum. Hanum, ele foi o filho do rei dos Amonitas, né, que foi o sucessor. Bondade de Hanum, filho de Anás, o rei chamava Naás, e o filho que herdou chamava Hanum, porque seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanum a sua mensagem pessoal.
de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos amonitas, a fim de comunicar as condolências de Davi a Nu, os príncipes chefes amonitas advertiram a Nu: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiro para expressar condolência? Com certeza não. É essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nossos pais, o nosso país, e destruí-lo. Então Anu mandou prender os mensageiros de Davi. Raspou-lhe a barba, cortou a metade das suas vestes, até a altura das nádegas, e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecera, a sua delegação enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto havia sido profundamente humilhados. Ele mandou dizer: ficai em Jericó, até que a vossa barba cresça, e então retornai para casa. Percebendo Anu e os amonitas que havia transformado seu perfume e mau cheiro ao olfato de Davi, isto tinha provocado a ira do rei. Alugaram de Aram-Natã, Mesopotâmia, Aramacã, de Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzir os carros, por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32 mil carros e seus condutores, e contrataram o rei de Macã com seu exército, ao qual veio e acampou próximo a Medebe, e os amonitas foram convocados de sua cidade a partir para a frente da guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. E os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade. E os reis que haviam chegado para comparar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel. Os perfilou diante dos arameus e confiou ao seu irmão Abisai o comando do restante do exército, e alinhou em face dos amonitas. E Joabe deu as seguintes instruções: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tenha ânimo, ser forte e corajoso para com o nosso povo, diante da cidade do nosso Deus, em quem Javé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. E quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram do seu irmão Abisai, e entraram na cidade. Assim Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreender os arameus que havia sido derrotado por Israel, enviaram mensageiro com a missão de trazer arameus, que vivia do outro lado do Eufrate, o rio, Sofaque, o comandante do exército de Adazé, e veio em frente deles, informando sobre essa movimentação. Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linha de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel, e o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carro de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria.
também matou Sofaque, o comandante do exército dele. Quando o servo de Aldadezer se deu conta de que já havia sido derrotado por Israel, suplicar a paz a Davi e se submeter a ele. Depois disso, os sírios nunca mais dispuseram a socorrer os amonitas. Bendito seja Deus. Eu creio que os amados, você entendeu a leitura, vocês perceberam que o rei dos amonitas, em vida, foi bom para com Davi. Pode ver aqui, amado, que ele foi bom para com Davi. Você pode ver aqui no versículo 2, que Davi lembrou e disse que ele ia tratar com bondade Anu, filho, do rei que tinha morrido. Porquanto, o rei em vida foi leal e generoso para com Davi. Então Davi mandou sua delegação real levar a condolência da morte do rei. Veja, amado, que Davi, ele é uma pessoa que sempre lembrava dos feitos que alguém tinha feito a ele, Davi, ele era dessa forma, E eu me lembro aqui que Davi lembra que Davi, quando Davi lembrou, do filho, do filho do seu amigo, neto de Saul, o aleijado, lembra? Mas ali a gente vê que foi Deus que lembrou Davi. Mas Davi também era um homem que ele não... Era difícil ele esquecer dos feitos que a pessoa fez. A gente vê que Davi era um homem grato, Ele reconhecia, amado? Veja que o amor de Deus era tão grande na vida de Davi, que Davi, ele reconhecia, quando alguém fazia alguma coisa por ele, ele reconhecia. É difícil ele esquecer, querido? E muitas vezes, amado, quantas pessoas que a pessoa, ajuda ela nunca reconhece. Davi não era assim. Aquele que fazia um favor a ele, meu irmão, podia ter certeza que um dia ele haveria de lembrar. Ele sempre lembrava, era difícil ele esquecer. Olha aqui, ó. Ele lembrou que o rei dos amonitas, foi generoso para com ele. Por isso que ele mandou a comissão, a delegação, a delegação do rei, dele, de Davi, ir lá levar as condolências ao filho do rei, que foi generoso para com ele. Davi fez isso porque Davi era generoso, irmão. Nós precisamos, amados, ser generosos, Mas chegando lá, o filho do rei, se comportou daquela forma. Por que o filho do rei comportou daquela forma, amado? Por causa do fuxico. O fuxico que traz destruição. Se você olhar o versículo 3, nós vemos que os príncipes fuxicou ao rei. Contou um fuxico ao rei. Irmãos? E esse fuxico, esse mau conselho que é um fuxico, trouxe destruição para aquela nação. Dá uma olhadinha aqui no versículo 3, amado. Você que está aí juntamente comigo, estudando este texto, Dá uma olhadinha aqui no versículo 3. Os príncipes e chefes amonitas advertiram Anu. Anu era o filho do rei que tinha herdado o trono do seu pai, que tinha morrido. E disse assim: pensas acaso
E Davi pretende te honrar. Olha que coisa satânica, irmão. Coisa diabólica, né? O fuxico é terrível. O fuxico, meu irmão, é destruidor. Quando os irmãos, né, irmão, crente, tô falando com crente, irmão, que vai pagar um grande preço diante de Deus por causa do fuxico. Olha que coisa terrível, amado. Olha que coração diabólico. Olha que coração satânico desses príncipes. Fuxicou ao rei. Pensa a casa que Davi pretende honrar. Olha que coisa satânica, irmão. Nós vemos aqui, amado, que a comitiva, né? A comitiva do rei estava ali para levar condolência. Será que esse filho não viu a bondade que o seu pai fez a Davi? Preferiu ouvir o fuxico dos seus príncipes, dos seus chefes. Querido, toma cuidado, meu irmão, com o fuxico. Toma cuidado, minha irmã, com o fuxico, viu? O fuxico traz destruição. Aí esses príncipes, esses chefes, dizem assim, pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai? Olha que coisa, meu irmão. Ao enviar mensageiro para expressar condolências, com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Coisa satânica, irmão. Aí os príncipes e o chefe diz assim para o rei: Davi enviou foi espião para examinar o país e destruí-lo. Meu amado, quantos lugares estão sendo destruídos por causa do fuxico? A pessoa dá lugar, Satanás usa aquela pessoa, a pessoa leva o fuxico para destruir a vida de pessoas. Quantas vidas de pessoas estão sendo destruídas, irmão? Casamento sendo destruído por causa do fuxico. O fuxico é destruidor. O sangue de Jesus tem poder, meu amado. O sangue de Jesus tem poder. Esse demônio, esse espírito, seja repreendido no nosso meio. Seja repreendido no meio da nossa família. Seja repreendido no meio da igreja. Demônio do fuxico, nós te repreendemos, te ordenamos, desapareça pelo poder do nome de Jesus. Então vemos aqui, querido, que o fuxico estava trazendo destruição. Os príncipes, chefes do exército, os amonitas, estava ali, meu irmão, trazendo destruição para a nação. Que coisa terrível. Se você dá uma olhadinha no versículo 4, amado, o fuxico fez o rei humilhar os portadores da consolação. Quem eram os portadores da consolação? Deixa eu repetir aqui para dizer para você quem eram os portadores da consolação, para que você possa, assim, entender o ensino da palavra. Os portadores da consolação era a comitiva de Davi. A comitiva de Davi era os portadores da consolação. Olha, meu irmão, e o fuxico, meu irmão, fez o rei humilhar a comitiva da consolação. Dá uma olhada aqui no versículo 4. Então Anu era o rei, o filho que herdou o reinado do seu pai, dos amonitas. Aqui o versículo 4. Então Anu mandou prender os mensageiros de Davi. Olha que coisa, irmão. Raspar-lhe a barba e cortar metade das suas vestes, até a altura da bunda, das nádegas. A altura da bunda. E depois despachou de volta eles. Meu irmão, isso aqui, meu irmão, é uma grande humilhação para o judeu. Para o judeu, isso aqui, meu irmão, traz morte. Cortar a barba de um judeu,
Alguém pegar um judeu, cortar a barba dele e cortar as vestes dele até a bunda. Isso é a mesma coisa de matar um judeu, meu irmão. Pois é, crente. Pois é, meu irmão, que humilhação terrível. Essa era tão humilhante, irmão, esse tipo de humilhação aqui, que a pessoa que foi humilhada tem que ter vergonha de retornar à sua casa, retornar à sua cidade. Aconteceu com essa comitiva aqui. Então eles pegaram a comitiva de Davi e humilhou. A humilhação de morte, irmão. Que coisa terrível. Muitas vezes nós somos humilhados, né, irmãos? Então não é tanto. Muitas vezes somos humilhados, mas é uma humilhação que nós não temos vergonha. Ainda podemos comparecer, né? Mas essa humilhação aqui era uma humilhação que nem para sua casa a pessoa que foi humilhada tinha coragem. E nem andar nas ruas da cidade, essa pessoa não andaria por causa da humilhação. Para os judeus, isso significa grande humilhação de morte. Né, meu amado? E depois ele despachou. Depois que eles fizeram isso, ele despachou de volta. Tudo por causa do fuxico. O rei fez isso. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes. Veja, irmão, a notícia chegou até Davi antes da comitiva chegar na cidade, porque a comitiva estava pensando como ia fazer para chegar à cidade, como chegar, né, à sua casa. E um informante foi enviado até o rei Davi. Aí o rei Davi, quando recebeu a informação da humilhação da sua comitiva, o rei enviou mensageiro para encontrar a sua comitiva no caminho, na estrada. Você vê como que essa humilhação, irmão, era uma humilhação terrível, uma humilhação de morte, que Davi não permitiu que a comitiva chegasse até a cidade ou isso para a sua casa. Olha que coisa, irmãos. Eles haveriam, irmãos, ser enviados para um lugar, só retornasse à sua casa e à sua cidade quando a barba crescesse novamente. Está aqui, ó. Olha que coisa. Barba, irmão, antigamente era honra. Barba antigamente era símbolo de honra para o judeu. Acho que até hoje é símbolo de honra. Hoje a pessoa que usa barba hoje, né, é símbolo de desonra, ou a desonra. A barba para crente hoje é desonra. Eu me lembro que eu usei uns dias barba, eu chegava no lugar, a pessoa ficava me olhando assim meio estranho, me olhava assim meio espantado, e não, por falta de conhecimento, porque barba antigamente era forma de honra para o judeu, e é ainda. Olha que coisa aqui, quero que você aprenda, crente. A barba para o judeu é a forma de honra. Certo que a nossa cultura, a barba para muitos não é honra, né? Que todo mundo aí usa e não é honra, né? Mas para o judeu era honra. Então, Davi, ele sabia da desonra. Ele não permitiu, amado, amada, que os representantes chegassem até a cidade de Jerusalém. Aí Davi enviou um mensageiro. Aleluia. Davi enviou um mensageiro para avisar, né, a comitiva, os representantes, que eles fossem para a cidade de Jericó, até que a vossa barba viesse crescer. E após a vossa barba crescer,
que eles retornariam para as vossas casas. Meu irmão, esses representantes, essa comitiva, foi para Jericó, viveu longe da sua família, né? Até a barba crescer para retornar para casa. Veja que humilhação terrível, querido. Mas veja o comportamento de Davi, a forma que Davi orientou aos seus representantes. Meu querido, meu amado, o fuxico, meu irmão, fez o rei humilhar os portadores da consolação. Satanás, irmão, está destruindo vida por causa do fuxico. O fuxico, meu irmão, está sendo uma arma satânica. Satanás tem colocado essa arma satânica, a arma do fuxico, na mão, meu amado, de muitos crentes. E muitos crentes, irmão, têm pegado esta arma e têm destruído vidas. Ei, crente, vigia. Ei, crente, cuidado com o fuxico. Satanás está te usando para fuxicar. Satanás tem colocado, crente, essa arma na tua mão para levar a destruição. E você nem percebeu, crente. Toma cuidado. Nessa época aqui, meu irmão, o fuxico trouxe grande destruição a essa nação. Meu Deus. E o que Davi fez diante de tal humilhação? Você viu o que Davi fez, amado? Diante dessa tal humilhação. Enviando os representantes que era a comitiva que foi humilhada. E para Jericó. E ficar em Jericó até o crescimento da barba. Depois que a barba crescesse, eles retornariam para as vossas casas. Mas Davi não permitiu que a sua comitiva, né, fosse ainda mais vista como um humilhado, como os humilhados, aqueles que perderam a autoridade. Para uma barba crescer, irmão, leva meses. Deixa eu repetir, para uma barba crescer, leva meses. Então, esses representantes levou meses em Jericó para a barba crescer. É o tempo da honra chegar, irmão. O tempo da honra chegar. A humilhação, irmão, traz desonra. E o tempo do crescimento da barba é o tempo da chegada da honra. Tudo isso aconteceu por causa do fuxico. Foi o fuxico, irmão, que fez isso. É o fuxico. Mas Davi se comportou. Davi ele se comportou, irmão. Soube se comportar, orientar o humilhado. Bendito seja Deus. Se você dá uma olhadinha no versículo 12 e 13, Davi, ele orienta Joabe. Joabe era o general do exército de Davi. E Joabe fazia o que Davi mandava. E Joabe, aqui no versículo 12, 13, Joabe, ele dá a instrução. Dá instrução, meu amado, para o seu exército. Enquanto isso, o exército do rei que humilhou estava se fortalecendo, fazendo parceria, comprando carros de ferro para destruir aqueles que ele humilhou. Mas nós vemos aqui Davi
orientando a Joabe. No versículo 11, no versículo 10 e 11, nós vemos Davi orientando a Joabe. E Joabe deu a instrução. No versículo 12, 13, no versículo 12, Joabe deu a seguinte instrução a todo o seu exército. No momento que Joabe instruiu, eu vejo aqui, meu amado, minha amada, que está me ouvindo, no versículo 13, que Joabe dirige, conduzido pelo Espírito de Deus. Joabe estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus porque Davi tinha, pela direção do Espírito, tinha orientado a Joabe. Joabe, como general do exército, ensinou o seu exército como ganhar a guerra, como vencer a guerra diante da humilhação, porque a humilhação, irmãos, quando chegou aos representantes, a comitiva de Davi, que eles foram os humilhados, mas a humilhação é como todo o exército fosse humilhado, Davi humilhado, Joabe humilhado, o exército humilhado, porque quando a humilhação chega, irmão, atinge todos que estão em volta, não somente a pessoa, principalmente a pessoa, mas todos que estão em volta. Então, a humilhação, irmãos, chegou a todo o exército. E para vencer isso, de que forma? Foi quando Deus orientou a Joabe, que Joabe deveria orientar o seu exército para vencer a guerra. E eu quero que você receba isso como uma orientação para você vencer a humilhação. Que o fuxico trouxe. O fuxico trouxe a humilhação. Foi o fuxico, irmão, Satanás usando o fuxico, a arma do fuxico, para trazer a humilhação, a comitiva de Davi, a Davi todo o exército, irmão. Mas como vencer isso? O versículo 13 aqui, amado, nos traz a resposta. Primeiro, que precisamos ter ânimo. Animar, que esta humilhação que o fuxico trouxe, não vem fazer você desanimar, você parar. Você não pode parar. Demanaracandarás. Você não pode, você precisa continuar. Não é esse fuxico que trouxe essa humilhação que você vai parar. Você precisa continuar. Então, o conselho é ter ânimo. O segundo conselho é ser forte. E o terceiro conselho, seja corajoso. E o quarto conselho, o Javé, o Senhor, vai fazer o que parece bem. O quarto conselho aqui, Javé Deus, o Senhor, ele vai parecer bem. Quer dizer, ele que vai decidir por você. Deus Santo, estou sentindo a presença do Senhor. Precisamos aprender com Davi, irmão. Eu não sei por que você também não está sentindo a presença de Deus. Aleluia. Os humilhados são exaltados, irmão. O fuxico tem trazido destruição. E você tem sido humilhado, mas Deus te exalta. Se você seguir os conselhos, se você, meu irmão, ter ânimo, se você se esforçar. Ah, meu Deus do céu. Deus candarabaçu, né, candarai. Amanai, alabás. É uma presença tremenda. Se você ser forte, se você ter ânimo e ser corajoso,
Se você depender de Javé, do Senhor, depender de Deus, Deus vai mudar tudo. Aleluia. Aprenda com Davi aqui, irmão. Aprenda, crente. Tira essa surdez espiritual. Escuta a palavra de Deus. Não deixa o fuxico te destruir a sua vida. Não deixa o fuxico acabar com a sua família. Não deixa o fuxico acabar, irmão, com esta comunhão. Não permita. Aprenda com Davi, meu irmão. Ah, meu Deus, que maravilha. Nemanasu necandarás. Tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. Depende de Javé, o Senhor Deus. Meu Deus do céu, seja fortalecido, fortalecida pela presença do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo fortalece você. Deixa que o Espírito te renova. Seja cheio de Deus. Expulsa esse fuxico. Lança no inferno esse fuxico, meu irmão. Essa maldição, essa arma satânica. Eu não permito que essa arma maligna do fuxico permaneça no meio da igreja manancial de vida. Na vida dos irmãos da igreja manancial de vida. Eu não permito, em nome de Jesus, essa arma satânica na vida de irmãos da manancial de vida. Eu não permito, em nome de Jesus. Seja liberto do fuxico, irmão. Seja liberta do fuxico, minha irmã. Das contendas. Isso é uma arma satânica. Isso é uma arma do diabo, meu irmão. Não tem essa arma na tua vida, não, minha amada. Meu amado. Essa arma diabólica. Essa é a arma satânica. Aprende com Davi. Se Davi, irmão, não fosse um homem guiado pelo Espírito Santo, irmãos, coisas piores tinham acontecido. Mas Deus guiava Davi, conduzia Davi da mesma forma. Deus, irmão, conduz você. Deus guia você, irmão. Deus guia você, irmã. Acredite que Deus guia você. Deus guia você, irmã. Irmão, não deixa o fuxico parar o teu ministério, a tua obra, a tua chamada. Não deixa, não permita. Fuxico traz destruição. Fuxico faz mudar o coração do rei. O fuxico, irmão, traz morte e destruição. O fuxico traz humilhação, irmão. Destruição. Combata o fuxico no meio da tua família. Combate o fuxico no meio da igreja. Combate o fuxico, irmão, no meio das pessoas, das famílias. São casamentos, vidas, famílias sendo destruídas, né? Igreja sendo destruída por causa do fuxico, dessa arma satânica de Satanás. Mas Deus me levanta como profeta para profetizar e dizer: fuxico, em nome de Jesus, abandona a vida dos irmãos, abandona a vida da igreja, pelo poder do nome de Jesus. Receba a libertação. Receba a renovação do Espírito Santo. A presença de Deus chegando na tua vida. A manifestação da sua glória. Da unção do seu Espírito. A presença dele não pode faltar na sua vida. O fuxico pode faltar, mas a presença de Deus não pode faltar na tua vida. A presença de Deus não pode faltar na tua vida. Amém, necanda. Levanta a mão aí, querido. Seja restaurado pela presença. Seja restaurado pela presença, pela graça. Aleluia.
O fuxico não permanecerá no teu coração, nos teus lábios. Tu é liberto, tu é liberta, tu és de Deus. Quem mora no teu coração é o Senhor. É o Senhor Espírito Santo. Fica na paz do Senhor.